Sejam bem-vindos. Vamos então a mais um especial Autárquicas, desta feita com a presença de Francisco Tavares, o candidato da coligação Tomar Queremos Responder, CDS, PP, MPT, PPM, à Assembleia Municipal de Tomar. Vamos assim iniciar desta forma esta conversa, com cerca de 50 minutos. Prioridade, naturalmente, de saber quais são, digamos, os objetivos e prioridades para este órgão fiscalizador do município, que é a Assembleia Municipal. Começava pelo princípio. Antes de mais, obrigado por estar connosco. Francisco Tavares, o que é que o leva a assumir este desafio, digamos assim, de se candidatar à Assembleia Municipal de Tomar? Muito obrigado. Antes de mais, agradecer, Vítor, e à Rádio Hertz este convite para estar aqui hoje. É com muito gosto que aqui estou. E o convite e a razão de estar aqui, de ser candidato à Assembleia Municipal, é apenas uma. É o amor que sinto a Tomar. E digo-lhe que se eu achasse que em Tomar estava tudo bem e que estávamos no rumo certo e que estávamos no caminho certo, como alguns costumam dizer, eu não seria candidato porque não faria falta a Tomar. Eu sou candidato porque acho que efetivamente não estamos no caminho certo. Há muita coisa que tem que ser alterada e como tomarense acho que tenho que dar o meu contributo àquele que é o destino do nosso concelho e que para mim não me parece que esteja no melhor caminho e no melhor rumo possível. Uma candidatura que não se faz sozinha, obviamente, também há uma equipa a acompanhá-lo. Quem são esses elementos? Que escolha, que motivos é que levaram à sua escolha? Em primeiro lugar, como sabe, trata-se de uma coligação de 3 partidos, o CDS, o MPT e o PPM. É uma candidatura que mobiliza 110 candidatos, das mais variadas idades. Para ter uma ideia, o mais novo tem 18 anos, o mais velho tem 80 anos. E, portanto, conseguimos aqui uma diversidade não só de idades, de profissões, de áreas, disponibilidades, e, portanto, conseguimos reunir equipas certas num grande número de juntas, à Câmara, à Assembleia Municipal, e estamos certos pela sua qualidade, pelo seu amor à terra, pela sua vontade de trabalhar pelo Conselho, que vamos ter, se os tomarenses nos potenciarem isso mesmo, um grande trabalho daqui para a frente. Dito isto também, quando nem todos os candidatos são militantes de partidos, muito pelo contrário. A sua grande maioria são independentes, são pessoas da sociedade civil que nunca participaram em eleição autárquica alguma, nunca se candidataram a nenhuma lista, e que simplesmente aceitaram este desafio que nós, que tanto eu como o engenheiro Fernando Carlos Vieira lhes colocámos, pelo amor à terra, pela vontade de fazer mais. E, portanto, como lhe digo, são pessoas muito diversificadas, das várias áreas, várias idades, várias experiências, com algo em comum, que é o amor que sentem a Tomar e o sentimento que todos temos, infelizmente, de que Tomar precisa de mais e que Tomar merece muito mais. E é esse contributo que nós pretendemos dar ao nosso Conselho, e daí esta candidatura de Tomar Queremos Responder. Balanço é que faz dos últimos 4 anos? Já o disse, acha que não está de facto tudo bem, por isso está à frente desta candidatura à Assembleia Municipal. Que balanço é que faz da atividade deste órgão nos últimos 4 anos? Infelizmente, eu diria que se o rumo que o Conselho está a tomar é negativo, aquele que tem sido o trabalho deste órgão em Tomar tem sido a tempestade perfeita. Porque, na verdade, passou a ser um órgão meramente decorativo, um órgão que só serve para aprovar as propostas da Câmara Municipal e que se esqueceu e que se esquece não só das suas competências, das suas responsabilidades e daquilo para o qual o órgão existe. E, portanto, eu diria que na Assembleia Municipal Tomar faltam essencialmente 3 coisas, e 3 coisas muito, muito distintas. Por um lado, a oposição. Aquilo que se vive em Tomar, não só na Assembleia Municipal, mas também na Câmara e em restantes órgãos, é uma total falta de oposição. Aquilo que o tomarense comum sente, e isso ouve-se na rua, é que o Partido Socialista faz o que quer, como quer, sem dar qualquer tipo de justificação a seja quem for. Aquela mítica frase de quem se mete com o PS leva, em Tomar também poderia ser aplicada e, portanto, faz falta oposição em Tomar, e uma democracia, seja ela nacional ou local, quando apenas tem o Executivo e não tem oposição, fica muito fragilizada. E, portanto, a título de exemplo, por exemplo, todos os municípios são obrigados por lei, até março de todos os anos, a publicarem um relatório de avaliação do grau de cumprimento do Estatuto de Direito de Oposição. É algo que é obrigatório por lei, todos os municípios deviam fazer, e uma ferramenta importantíssima para a democracia local. Pasme-se que, pelo menos eu não tive conhecimento dele, não o encontrei em lado nenhum, inclusive devia ter sido publicado em Diário da República e no último municipal, e portanto não existe este relatório,
e não só o Executivo não o publica, não o faz e não dá uso, como a oposição, das duas uma, ou não sabe que ele existe, e aí trata-se de incompetência, ou sabe que ele existe e não se pede que ele seja publicado, e também aí se trata de incompetência, ou então está a ir ao encontro daquilo que o Partido Socialista, que está neste momento no governo, prefere, que é pouco barulho, não façam grande oposição, deixem-nos fazer aquilo que nós queremos, como queremos, sem que ninguém nos faça frente. E, portanto, o primeiro tópico mais importante nestas autárquicas é devolver oposição a tomar. É obrigatório que exista oposição ao Partido Socialista e isso, mais do que qualquer coisa, é fomentar a democracia. Depois, por outro lado, transparência. Nenhuma democracia funciona sem transparência e eu achei curioso aqui, neste mesmo estúdio, o candidato do Partido Socialista, cabeça de lista à Assembleia Municipal de Tomar, que também é deputado municipal há alguns anos, falar que a Assembleia Municipal de Tomar, e passo a citar, era a mais escrutinada e transparente do distrito. E estamos a falar de uma Assembleia Municipal que, inclusivamente, não vê atas publicadas desde junho de 2019. E, portanto, para o cidadão comum que quer ver aquilo que foi discutido, as propostas e tudo mais, não tem atas para ver desde junho de 2019. E se eu lhe for dizer que no portal da transparência, que mais não parece de que um portal feito para as estatísticas e para conseguirmos subir um bocadinho nos rankings da transparência, formos ver as deliberações da Assembleia Municipal sobre o orçamento, por exemplo, a última deliberação da Assembleia Municipal que lá está é de 2015. E, portanto, quando falamos de transparência, quando falamos de escrutínio e depois não damos o exemplo, é que em Tomar vive-se muito aqui a propaganda, que é, diz que acontece e que se faz, mas depois quando vamos a ver e vamos escrutinar efetivamente esse trabalho, isso não acontece. E tem uma razão muito simples, que é, eu pelo trabalho que desempenho hoje em dia na vida política nacional, ando por muitos conselhos. E é com muita tristeza que digo que Tomar é dos conselhos onde a população está mais afastada da política. Não está interessada, não quer saber, não fiscaliza. Somos muito críticos no café, mas depois, no resto, quando é para escrutinar os políticos, para lhe dar propostas e tudo mais, somos dos piores. Porque e a culpa, acima de tudo, é dos políticos, que ao longo dos últimos anos todos, e dos últimos mandatos, e não só dos últimos 2, e talvez muitos outros anteriores, e nomeadamente na Assembleia Municipal, viemos a denegrir de tal forma este órgão que a população simplesmente afastou-se dos políticos. E, portanto, daí o último ponto que eu acho essencial mudar na Assembleia Municipal, que é a proximidade. E aqui eu não venho só prometer aquilo que todos os candidatos prometem. O mais engraçado é que todos os candidatos prometem isto, mas estão lá há vários anos. Muitos deles como líder de bancada. E, portanto, fico curioso como é que todos os anos, aqui neste estúdio, para estas câmaras, os mesmos candidatos prometem exatamente as mesmas coisas, como descentralização, ações temáticas, mas depois, durante 4 anos de mandato, não vemos isso. E é curioso porque uma das justificações, nomeadamente a descentralização, é a falta de recursos que a Câmara tem, embora o candidato do Partido Socialista já vem dizer que a falta de recursos é quando não se tem vontade de fazer, e eu concordo em absoluto, e portanto, por não haver vontade de se fazer é que não se fez durante estes anos todos, e não me venham fora da pandemia, porque a pandemia chegou no final do último mandato. A descentralização é importantíssimo para conseguirmos chegar às freguesias rurais, para que as pessoas tenham também o direito de participar nas assembleias municipais sem ter que vir à cidade, e portanto é fácil de executar, haja vontade política e efetivamente haja vontade de concretizar esta descentralização. Depois temos a questão das ações temáticas. Eu acho importantíssimo que a Assembleia Municipal tenha um papel muito abrangente, e para lhe dar outro exemplo daquilo que não foi feito e daquilo que é dito e depois não é feito, são as comissões. Tomar tem uma série de comissões criadas. Eu pergunto-lhe, por exemplo, nos últimos anos temos sido atacados com a poluição do rio. Há uma Comissão de Ambiente. Eu pergunto-lhe quantas vezes a Comissão de Ambiente reuniu. E partindo do pressuposto que a Comissão de Ambiente reuniu, porque se estamos a ter um ataque no ambiente, era suposto que a Comissão reunisse, partindo do pressuposto que ela reuniu, que não reuniu, o que é que saiu de lá? Alguma coisa? Alguma proposta? Houve algum estudo? Houve audição a autoridades locais? Houve uma ida a Lisboa para fazer... para nos fazermos ouvir? Aquilo que eu questiono sobre as comissões é: existem para quê? Porque é que não reúnem? E porque é que não há um desenvolvimento daquilo que deve ser o trabalho de uma comissão do órgão como a Assembleia Municipal. E, portanto, mais uma vez, a Assembleia Municipal passou a ter um papel completamente secundarizado, em que o que importa é ir às reuniões ordinárias, aprovar aquilo que a lei obriga, com pouco estrilho, pouco barulho, pouca oposição,
e deixar passar assim a Assembleia Municipal. E isso é tudo aquilo que uma democracia não quer e é tudo aquilo que eu vou combater daqui para a frente. Este relacionamento Assembleia Municipal, Câmara Municipal de Tomar tem sido nos últimos anos, por força de estarmos perante uma maioria nos dois órgãos, seria benéfico de facto que assim não acontecesse, ou seja, essas maiorias não acontecessem nos dois órgãos. Parece que estamos perante um jogo viciado. Não, estamos sem dúvida num jogo viciado, mas o problema não é as maiorias, porque quando nós nos candidatamos, eu sou da opinião que nas autárquicas o que contam são as pessoas, mais do que as ideologias, mais do que os partidos. Nas eleições locais o que contam são as pessoas, e uma pessoa quando se candidata a membro de uma Assembleia Municipal tem que ter em consideração 3 coisas. Tem que ter em consideração a sua disponibilidade para poder trabalhar, porque não é depois de ser eleito que vai dizer que não tem tempo para analisar os processos, para ir aos locais, para visitar as entidades. Portanto, em primeiro lugar, disponibilidade. Em segundo lugar, capacidade de trabalho. E, portanto, se a pessoa não se sente capaz de executar, de estudar, de ler, de propor, de pesquisar, também sou daqueles que acham que não temos que inventar a roda. Podemos procurar as melhores ideias dos outros lados e trazer para tomar. Só que isso demora tempo, dá trabalho e, portanto, é preciso que alguém tenha capacidade de o fazer. E, em terceiro lugar, que tenha noção da responsabilidade do que é ser deputado municipal de um concelho, nomeadamente de Tomar. E, portanto, eu acho que é um privilégio, uma honra, mas é uma grande responsabilidade. E quando se é deputado municipal, tem que se perceber que um dos papéis fundamentais de um deputado municipal e da Assembleia Municipal como um órgão é fiscalizar aquele que é o trabalho da Câmara Municipal. E se nós não temos a capacidade de separar bem as competências e os deveres dos dois órgãos, temos então, como disse, um jogo viciado. E, portanto, é urgente que a Assembleia Municipal passe a ser uma verdadeira Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal que Tomar merece e que fiscalize efetivamente o trabalho da Câmara Municipal. E isso, com muita pena minha, não tem acontecido nos últimos anos. Esse processo de fiscalização está definido, digamos assim, através do regimento da Assembleia. Como é que isso pode ser melhorado? Não, atenção, o problema aqui não é o regimento, nem são as leis que vinculam a Assembleia Municipal. O problema aqui são as pessoas que lá estão e o não cumprimento. E o não cumprimento daquilo que está escrito. Portanto, aqui a ideia é, temos, acima de tudo, yes mans, e aquilo que me custa, como tomarense, é que não falo apenas daquilo que é o Partido Socialista. O Partido Socialista está no poder, faz as geringonças que precisa e que precisou muito mais no passado para aprovar as suas propostas, mas tem que existir uma oposição e supostamente há uma dita oposição em Tomar e na Assembleia Municipal, e aquilo que eu pergunto é porque é que ela não é feita, porque é que não é feita com competência e com capacidade e acima de tudo com estudo dos processos, dos programas, das ideias, das propostas, com a análise dos documentos da Câmara Municipal. E aquilo que o tomarense lá fora sente é que o Partido Socialista faz aquilo que quer, como quer, sem dar qualquer tipo de cavaco a ninguém. E isso, numa Assembleia Municipal e num Conselho, numa democracia, não pode acontecer. Falou na apresentação das candidaturas do CDS, da coligação. No processo de profissionalização dos elementos da Assembleia Municipal, passa muito também por aí. O autarca tipo que temos tido, digamos assim, de facto está ultrapassado. Eu acho que o autarca tipo não está ultrapassado. Eu acho que aquilo que está ultrapassado é o comodismo que existe em Tomar. Aquilo que eu sinto é que muitas das pessoas estão há tantos anos, exercem o mandato há tanto tempo, nomeadamente na Assembleia Municipal, que se esquecem do objetivo daquele órgão e de que o objetivo daquele órgão não é dizer que sim a tudo, nem ir à reunião, aprovar aquilo que a Câmara quer e vamos embora e está feito. Portanto, acima de tudo, eu acho que aquilo que falta é a noção da importância daquele órgão. A Assembleia Municipal de Tomar é o órgão mais importante do nosso concelho. E aquilo que há alguns anos nós fomos fazendo, por vontade política, foi diminuindo esse órgão a pouquinho. E isso não pode acontecer. E nós temos que urgentemente perceber e fazer essa inversão da sua importância. Mas há aqui um ponto muito importante, em que os políticos também têm culpa e que se, porventura, eu for eleito, e nomeadamente se conseguir ser eleito Presidente da Assembleia Municipal, como sabe, depois é uma eleição posterior, há uma prioridade muito importante, que é, se o Vítor sair daqui e for à rua perguntar quem é que são os deputados municipais, um tomarense comum, quem são os deputados municipais? Ninguém lhe sabe responder. Para que é que serve uma Assembleia Municipal? Poucos são aqueles que lhe sabem responder. Portanto, uma prioridade número 1
da Assembleia Municipal, nomeadamente do Presidente da Assembleia Municipal, tem que ser explicar aos tomarenses para que é que serve aquele órgão, quem são os seus eleitos e qual é a importância que aquele órgão tem no dia-a-dia dos tomarenses, e que é muita. E, portanto, se nós não conseguirmos, e por isso é que acontece muitas vezes nas eleições autárquicas, temos pessoas que quando chegam à cabine de voto, quando têm 3 boletins, nem sabem para que é que servem os 3 boletins. Isto acontece nos dias de hoje. E a responsabilidade de podermos reverter essa situação é dar mais informação, mais formação aos próprios tomarenses. Por exemplo, com a criação de um site da Assembleia Municipal, completamente independente daquela que é o site da Câmara Municipal, onde estejam as propostas, as medidas atualizadas em tempo, e não é com propostas com atas desde junho de 2019, atualizadas com toda a informação relativa às Assembleias Municipais. E há algo que para mim parece também crucial, que é a Assembleia Municipal tem que ter uma rúbrica no orçamento municipal independente da Câmara Municipal. Não faz sentido nenhum que o órgão que fiscaliza a Câmara tenha que pedir à pessoa que está a fiscalizar recursos para a fiscalizar. Isto não cabe na cabeça de ninguém. E, portanto, é obrigatório que o Presidente da Assembleia Municipal e a Assembleia Municipal, os deputados, façam por ser ouvidos e por incluir uma verba, ou seja, tem que haver recursos alocados à Assembleia Municipal que não estejam dependentes da Sra. Presidente da Câmara Municipal. Isso parece-me óbvio, natural e que não está a acontecer. E, portanto, porquê? E, mais uma vez, sem me querer tornar repetitivo. Como o órgão se tornou uma coisa acessória, secundarizada, é óbvio que também não tem recursos. Se só serve para aprovar propostas da Câmara, para que é que vai ter recursos associados? E, portanto, essa para mim parece-me uma prioridade. Portanto, informar as pessoas e dar recursos à própria Assembleia Municipal para que possa efetuar o seu trabalho com dignidade, com responsabilidade, mas efetivamente fazer o seu trabalho bem feito. Neste último mandato assistimos a algumas assembleias extraordinárias, nomeadamente para discutir aspectos mais específicos do cotidiano tomarense e assuntos relacionados, nomeadamente com a educação e com a saúde. A Assembleia tem aqui, de facto, nesta vertente, neste papel, uma ação importante. Que temas, que discussões devem ser promovidas no órgão? É óbvio que a Assembleia Municipal tem que ter um papel atual. Eu acho que a Assembleia Municipal tem que ter 2 tipos de visões. Uma visão que seja do momento, ou seja, respondendo aos problemas da atualidade, do momento, como a questão do ambiente, por exemplo. Se calhar devíamos ter feito algo do género. Em primeiro lugar, a Comissão, como era óbvio, temos que começar pelo zero, mas depois, se calhar, quem sabe, uma própria ação temática sobre o rio, da própria Assembleia Municipal, porque a verdade é esta: a Assembleia Municipal reúne todas as forças políticas do Conselho e, portanto, é aí que devem ser discutidos os assuntos, muitas vezes com consensos, outras vezes sem consensos, porque o consenso também, eu diria que é sobrevalorizado, e muitas vezes quando se sobrevaloriza os consensos, aquilo que acontece é que quem sai prejudicado é o próprio Conselho, e há que ter a coragem e o pulso firme de conseguir, quando não é possível um consenso, bater com o punho na mesa e levar avante as suas posições. Mas é óbvio que também há outro tipo de matérias que devem ser debatidas, e nomeadamente a estratégia do Conselho. Sabe que a mim gusta muito, eleição após eleição, que se debata o futuro de Tomar nos próximos 4 anos. Não cabe na cabeça de ninguém que se gira um Conselho a pensar na próxima eleição autárquica. Veja este mandato. Nós durante 3 anos estivemos praticamente parados, e agora de repente a 6 meses das eleições Tomar começa a povorar, e às vezes com alguns disparates. Mas aquilo que eu considero é que a estratégia do Conselho tem que ser pensada a 20, a 40, a 60 anos. É assim que se faz nas empresas. Ninguém está a pensar numa empresa sobre como é que vai ser no próximo ano. Uma empresa tem que ser calculada a médio e longo prazo. E este Conselho não é. Este Conselho só é planeado para pensar na próxima eleição autárquica. Como é que eu ganho a próxima eleição autárquica? Ganhamos dia 27 de setembro. Quem ganhar a Câmara, se não for a coligação que Tomar, queremos responder, no dia a seguir está a pensar como é que eu ganho daqui a 4 anos. E isso tem um grande prejuízo para o nosso Conselho, porque não temos estratégia, não temos planeamento para o nosso Conselho. E se calhar a Assembleia Municipal, se calhar não, com certeza absoluta, tinha aqui um papel muito importante de definir qual é que é a estratégia que queremos, e macro, pensando em números maiores, para o Conselho. Claro que depois, anualmente, poderemos adaptar aquela que é o exercício da Câmara Municipal a essa estratégia que deve ser pensada, mas a Assembleia Municipal tem esse papel fundamental, de pensar a estratégia do Conselho a longo prazo. E dou-lhe alguns exemplos. A questão da economia e das empresas. Eu sou daqueles que acha que o facto de Tomar ter sido uma das regiões mais industrializadas do país, há muitos anos atrás, nem é do meu tempo, ter sido uma dos concelhos mais industrializados do país, e hoje em dia ser um parente pobre daquele que é a industrialização do país,
não é o acaso que isso aconteceu. São decisões políticas, nomeadamente a ver com o turismo. Porque o turismo é muito importante, é um fator crucial para Tomar. Tomar tem todos os recursos naturais, arqueológicos, históricos para poder aproveitar. Mas foi uma decisão política dos últimos anos querer tornar Tomar única e exclusivamente dependente do turismo. E isso, na minha opinião, foi um erro. E foi um erro e que se está a verificar neste momento em Tomar e que daqui a uns anos vamos verificar ainda mais a sua consequência. E, portanto, é urgente atrair empresas para Tomar. Não basta uma IBM, é preciso muito mais. É preciso indústria para o concelho, é preciso atrair pessoas, riqueza. A produção de riqueza nasce das empresas, não nasce da Câmara, nem de contratar mais pessoas ou de criar mais dependências dos tomarenses dos próprios serviços públicos. E, portanto, a questão da economia é crucial. O Vítor recorda certamente, há 10 anos atrás, eu pertencia ao Conselho Municipal da Juventude e já há 10 anos atrás propunhamos a criação de uma incubadora de empresas. Agora, de repente, também há outros partidos que o fazem. Mas nós propusemos isto, eu jovem com... nem recordo bem quantos anos tinha 20 anos, 19 anos, a propor a criação de uma incubadora de empresas. Achava na altura, e continuo a achar, que é crucial, porque temos um Instituto Politécnico e não só, mais do que criar, ou tão só criar trabalhadores para outras empresas, podemos ter aqui uma possibilidade de criar nós próprios empresas a partir dos nossos tomarenses. E, portanto, uma incubadora de empresas em que o Estado ajudava a concretizá-las, a dar formação, a dar apoios, era crucial. Achava isto há 10 anos, acho isto hoje. O que é que aconteceu? Temos concelhos vizinhos e vários com grandes incubadoras de empresas, com um grande potencial de crescimento dessas mesmas empresas, e Tomar continua sem uma incubadora. Fala-se de uma incubadora que vai nascer do Politécnico para a cidade, mas depois vai só ao Politécnico e não está nada pensado, nem planeado, nem é só a figura do Politécnico nem é essa a obrigação a criar essa incubadora de empresas. Fala-se de uma incubadora de empresas de uma escola primária afastada da cidade, vai abrigar duas empresas, toda a gente percebeu que foi porque alguém quis ir para lá e, portanto, arranjou-se forma de o fazer. Mas pensar estruturalmente numa incubadora de empresas, numa sociedade de empresas que possa atrair riqueza para o Conselho, não se faz. Porquê? Porque não há pensamento, não há estratégia, não há e às vezes não há vontade, coisa que às vezes talvez a pergunta que eu mais faço quando dou algumas voltas pela cidade é porque é que isto não é feito. Às vezes não encontro justificação, porque são coisas tão simples. Porque é que a cidade só é limpa de 4 em 4 anos? Porque é que só de 4 em 4 anos é que nós temos a cidade arranjada e completamente imaculada? Porque é que nos outros 3 anos temos selvas autênticas a nascer pelas calçadas? São perguntas que eu não sei responder e que eu não consigo perceber. Das duas, uma, ou é por vontade política, e eu não consigo perceber uma razão para que isso aconteça, ou é por incompetência. E eu começo a achar que a incompetência é palavra de ordem em muitas das coisas que se passam no Conselho. Já aqui falámos das comissões municipais, temos abordado alguns aspectos relacionados com a atividade das comissões municipais. Seria de constituir mais comissões municipais para outras áreas de interesse para o Conselho? Vítor, as comissões são uma ferramenta que a Assembleia Municipal tem de poder aprofundar o conhecimento de uma determinada área e poder até, inclusivamente, trazer à própria Assembleia Municipal informação relevante para tomar decisões. Eu não sou daqueles que acham que devemos criar comissões só porque sim, para encher, para dizer que temos, aliás, porque isso é o que existe atualmente e, portanto, não é isso que eu pretendo, e acho que isso é um erro. Eu acho que nós devemos criar comissões para analisar problemas e questões estruturais para o nosso Conselho. Esta questão, por exemplo, das empresas, para mim é uma questão estrutural. Perceber, acha que foi por mudar de zona industrial para parque industrial que alguma coisa se alterou a nível empresarial? É que eu tenho muitas dúvidas, passo lá muitas vezes e tenho muitas dúvidas do que é que se alterou. Havia uma placa no início na rotunda, que foi a grande alteração de cosmética, mas nada se alterou. E, portanto, se calhar é preciso que a Assembleia Municipal se debruce sobre isso e consiga aprofundar o que é que está mal, porque é que a coisa não está a correr bem, o que é que pode ser feito para melhorar e que tome medidas nesse sentido. E às vezes, em plenário da Assembleia Municipal, não é possível ter esse tipo de discussão mais aprofundada. Às vezes é preciso ir ouvir entidades, é preciso escutar os especialistas, é preciso aprofundar esse conhecimento e é para isso que serve uma comissão da Assembleia Municipal. Agora, a partir do momento que é criada, tem que se dar uso, porque se cria uma comissão de ambiente, se o rio é poluído semanas seguidas, e se a própria Comissão nunca reúne, eu acho que é quase como mentir aos tomarenses, porque é dizer que a Comissão está criada e vamos criar uma Comissão de Ambiente, mas depois o tomarense esquece que a Comissão está criada
e a própria Comissão não dá qualquer tipo de trabalho das suas reuniões. Portanto, é quase que enganar, é a propaganda que existe no Conselho de Tomar, que é nós vamos fazer, vamos criar, vamos ter, mas depois a coisa não acontece. Dou-lhe outro exemplo muito concreto. Parece que é desta, mas quantas vezes é que ouviu nestes estúdios, nas últimas décadas, falar no Fórum Romano ao lado do Quartel dos Bombeiros? Quantas vezes falou das ruínas que iam ser recuperadas, que iam se fazer? Estamos a falar de rotatividade de partidos. Nós temos o Partido Socialista e o Partido Social Democrata alternadamente a governar o Conselho nas últimas décadas. E, portanto, são essas mesmas pessoas que vêm aqui a este estúdio prometer aquilo que já prometeram nas últimas eleições todas, que este ano vão voltar a repetir. E há aqui uma mensagem que eu queria muito transmitir. Porque nas últimas eleições eu admito que não havia alternativa. E admito que os tomarenses, quando foram votar, não sabiam, se não queriam votar no Partido Socialista ou no Partido Social Democrata, não tinham bem uma alternativa criada e forte e coesa. E a mensagem que eu queria transmitir aos tomarenses é que nestas eleições, no dia 26 de setembro, quando o tomarense for à urna, vai ter uma alternativa credível. E uma alternativa credível para gerir a Câmara Municipal, para gerir a Assembleia Municipal, para profissionalizar a Assembleia Municipal e também as várias juntas de freguesia em que a coligação se vai candidatar. Existe alternativa no Conselho. Infelizmente a alternativa não chegou mais cedo, mas também foi o facto de Tomar ter chegado ao ponto em que está, que fez com que tanta gente da sociedade civil se mobilizasse, se juntasse para criar esta coligação Tomar Queremos Responder, para fazer face àquele que é o futuro do Conselho e tentar recuperá-lo de alguma forma. Muito bem. Este aspecto da aproximação aos cidadãos, já aqui falámos eventualmente da descentralização da Assembleias de Freguesia pelas juntas de freguesia do Conselho de Tomar, mas este pode ser um processo mais vasto, ou deverá ser um processo mais vasto, ou não? Como é que pode ser executado? Tem que ser um processo mais vasto. Sabe? Há vários exemplos noutros municípios que criaram e que tiveram, municípios e assembleias municipais, tiveram como prioridade de chegar aos cidadãos. Com várias iniciativas, já lhe falei aqui também do site, da criação do site, que é muito importante, tornar independente do site da autarquia e, portanto, criar aqui uma série de ferramentas digitais. A pandemia vem-nos trazer também uma maior literacia digital e, portanto, é muito mais a potência das pessoas de poder participar e de chegar a ferramentas digitais e, portanto, esta questão é crucial, mas há aqui um ponto que eu ainda não falei e gostaria de falar, que tem a ver com os mais jovens. Este é um problema que não é só de Tomar. Há um problema generalizado do país, que é a falta de informação e de educação para a cidadania das pessoas a nível daquilo que são os partidos políticos, a função dos órgãos autárquicos, para que é que serve uma Câmara Municipal, o que é que difere uma Câmara Municipal de uma Assembleia Municipal. É como lhe digo, se fôssemos para a rua hoje fazer um inquérito, tem uma ideia gira, ia ver que, infelizmente, muito pouca gente tem noção daquilo que são as responsabilidades de cada um dos órgãos e sequer quem são as pessoas que compõem esses mesmos órgãos. E, portanto, isso é um problema nacional, mas que, e como lhe digo, a minha preocupação aqui é Tomar, e que a Assembleia Municipal de Tomar e o Presidente da Assembleia Municipal tem a possibilidade de poder tentar reverter essa mesma situação, aproximando as pessoas da Assembleia Municipal. E se nós, o esforço de conseguir aproximar as pessoas mais velhas da Assembleia Municipal é um esforço maior, porque são pessoas que já estão aqui há muito tempo, já estão desacreditadas da política e, portanto, não têm a mesma facilidade de se aproximar novamente, embora esse esforço tenha que ser feito, há aqui uma geração que nós temos que aproveitar, que são os mais jovens. E, portanto, aproximar a Assembleia Municipal dos mais jovens, para que daqui a 20 anos esses jovens sejam os adultos tomarenses e, quando forem votar, estejam muito mais informados daquilo que estão a fazer e das oportunidades que têm e dos direitos e deveres que têm. E por isso lhe digo que acho que deve existir uma campanha também de informação junto das escolas, quiçá fazer também sessões descentralizadas nas próprias escolas do nosso Conselho, aproximar os jovens do poder de decisão, explicar aos jovens, até mesmo para formar a próxima geração de políticos, porque a verdade é que Tomar também é rico nas gerações mais jovens poderem depois vir a ser os políticos. Tem o exemplo do Costa, o exemplo do Tiago Carrão, por exemplo, são pessoas que vieram, para não falar do meu, mas pessoas que vieram das juventudes, por exemplo, e que agora têm um papel de destaque nos seus partidos, e portanto faz falta aproximar os jovens da política, faz falta informar os tomarenses das importâncias da Assembleia Municipal, nomeadamente, e isso passa muito pelas sessões descentralizadas e pela aproximação da Assembleia Municipal das pessoas e, nomeadamente, dos mais jovens. Estrutura da Assembleia Municipal. Hoje a Assembleia funciona na sala de sessões da Câmara Municipal de Tomar. Tem, entretanto, por causa da Covid, funcionado
na Biblioteca Municipal. Em termos da estrutura e dos meios para a Assembleia, já aqui falamos da questão do orçamento, mas há questões aqui importantes também a refletir neste aspecto. Há algo que eu tenho que parabenizar a Assembleia Municipal, que é ter, e com a ajuda da Rádio Hertz, ter as sessões partilhadas em direto nas redes sociais e no site da Rádio Hertz. E, portanto, isso é um ponto muito positivo e que eu gostaria de louvar. Sendo certo que, a nível do espaço, eu acho que gosto muito do edifício do Espaço do Conselho e, portanto, dá-lhe na minha opinião, é um privilégio poder ter ali as sessões da Assembleia Municipal e agradece o órgão que é a Assembleia Municipal, na minha opinião. Sobre os restantes recursos que devem ser alocados à Assembleia Municipal e a própria formato da Assembleia Municipal. É óbvio que temos um problema com os tempos. Eu não estou certo que vá ter pouco tempo, até porque eu estou à espera de um bom resultado da coligação Tomar Queremos Responder, mas também lhe vou dizer com toda a franqueza, nunca me ouvirá dizer que não é por falta de tempo que não farei um bom trabalho. Isso é a típica desculpa de quem não tem nada para apresentar. Porque eu também sou daqueles que acham que o trabalho do deputado municipal não se resume às sessões plenárias da Assembleia Municipal e não se resume à Comissão. Um trabalho do deputado municipal tem que ser durante todos os 4 anos, todos os dias, a poder ir aos sítios, a poder ir falar com as pessoas, a poder ver quais é que são os problemas e perguntar à Câmara uma série de questões que não têm que ser no próprio plenário, portanto, fazer questões à Câmara para verem ser respondidas. Portanto, é um trabalho contínuo, não é um trabalho que se resume às 4 sessões ordinárias e mais as extraordinárias que existirem. E por isso lhe digo que a estrutura da Assembleia Municipal pode ser um tema que pode ser aprofundado e aí eu acho que deve existir consenso. É um dos temas que eu acho que deve existir mais consenso, é na forma como nós vamos aprender a discutir daqui para a frente. Portanto, acho que essa deve ser uma discussão mais abrangente com todos os partidos que lá estão representados. Sobre a questão de quanto tempo é que cada um tem, como é que a questão se finaliza, se as pessoas devem falar no início ou no fim. Eu aí também sou apologista da questão de que o facto de deixarmos uma pessoa à espera durante 4 horas ou 5 horas para falar poderá ser um motivo de afastamento da pessoa da Assembleia Municipal. Mas porque não, se calhar abrir até 2 tempos, porque muitas vezes o tempo que pode ser discutido naquela própria sessão pode ser do interesse do município poder fazer um comentário ou algo sobre esse mesmo ponto. Portanto, há aqui muito que deve ser discutido sobre o funcionamento da Assembleia Municipal, mas este é um dos raros pontos que lhe vai ouvir dizer que tem que existir um consenso, na minha opinião. Porque estamos a falar da estrutura daquilo que é o nosso órgão. Mas também nunca me vai ouvir dizer, como lhe disse, que é por falta de tempo ou por falta de recursos. Então, essa desculpa então não cabe em lado nenhum. Que a Assembleia Municipal ou é descentralizada ou não é descentralizada, ou porque foi falta de tempo que eu não consegui fazer mais uma ou outra proposta, ou porque não me deram direito, até porque o próprio regimento da Assembleia permite uma série de figuras que permite também ter sempre tempo para fazer aquilo que é necessário. Agora, é óbvio que enquanto partido que não está hoje representado na Assembleia Municipal e que pretende estar com não um, mas como vários deputados municipais, quiçá o próprio presidente do órgão, acho que deve ser feita uma divisão do tempo de forma a que nenhum partido, todos os partidos tenham possibilidade de ter o tempo para fazer política. E portanto, ainda que eu acho que temos que arranjar formas de que isso não aconteça, mas há que haver a responsabilidade de todo o plenário de perceber que partidos mais pequenos têm também o direito de poder intervir às vezes que forem necessárias e o tempo que for necessário. Mexer um pouco naquilo que é a proporcionalidade atual dos tempos em relação às bancadas, não é? Nós não sabemos como é que vai ser a geometria da próxima Assembleia Municipal e, portanto, estamos a falar de uma coisa que só depois poderemos discutir com mais abrangência. Mas uma coisa eu sei, e aquilo que deve estar presente na cabeça de todos os deputados municipais quando formos discutir esta questão é nenhum partido, esteja representado por um deputado, por 2 deputados ou por 5, pode ficar limitado na sua ação política por falta de tempo. E isso deve estar na preocupação de todos os deputados municipais e da nossa parte, da parte do CDS, não vamos nunca haverá o CDS a colocar limitações a esse mesmo ponto. A Conferência de Líderes é um processo inerente ao funcionamento da Assembleia Municipal que permite, digamos assim, preparar, limar questões. Pode estar aqui muito do trabalho que aparece depois refletido na Assembleia Municipal para facilitar efetivamente esse trabalho dos deputados municipais.
Eu acho que deve estar, essencialmente, o objetivo de poder estruturar da melhor forma a própria reunião. E isso, infelizmente, também é algo que tem faltado nas Assembleias Municipais. O Vítor certamente assistiu a todas, eu não consegui assistir a todas, mas aquelas em que assisti, não me parece que a organização seja uma palavra de ordem naquelas Assembleias. Eu diria mesmo que, às vezes, parecem conversas de café entre amigos. E é algo que a mim me deixa perplexo, e acho que qualquer tomarense, aí até lhe digo, é uma sorte o tomarense não assistir a muitas daquelas assembleias, porque se assistisse, ficaria ainda mais desiludido com aquilo que lá se passa. E, portanto, a profissionalização da própria Assembleia Municipal é uma prioridade, não só para mim, mas acho que, e para a coligação Tomar Queremos Responder, mas deve ser uma prioridade de futuro. Profissionalizar aquela que é o trabalho da Assembleia Municipal. Isso passa também pela Conferência de Líderes, porque muito daquilo que é o trabalho que vai ser desenvolvido naquela sessão plenária também é preparado e discutido a sua estrutura na própria Conferência de Líderes. E, portanto, é importante, define um bocadinho também como é que vai ser o trabalho do próprio plenário, e lá está. Eu só tenho pena é que, infelizmente, até mesmo nas próprias Conferências de Líderes, aquilo que se tem, que nós sabemos e que nós sabemos que tem acontecido, é que há falta de liderança, há falta de organização, há falta de visão, essencialmente, daquilo que deve ser uma Assembleia Municipal. E esse problema volta sempre ao mesmo. Durante vários anos, tentámos menosprezar aquele que é um órgão importantíssimo para o nosso Conselho, e depois isso, no dia-a-dia, as pessoas que lá estão habituaram-se a esta ideia de que a Assembleia Municipal é um órgão menor. E essa ideia, comigo, não poderá continuar. Mais Assembleias Municipais durante o ano. Por vezes temos assembleias, como disse há pouco, com 4 e 5 horas de duração. Isto depois leva a que, eventualmente, os assuntos não sejam efetivamente tratados com a profundidade que mereciam. Seria necessário dividir mais, realizar mais assembleias municipais? Eu acho que isso vai depender sempre dos pontos de ordem de trabalho que estiverem para ser discutidos, do que houver para discutir. Uma coisa eu tenho a certeza, pelo menos é a minha opinião, não é por falta de reuniões, ou porque a reunião está a demorar 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas, que o assunto não deve ser discutido, ou deve ser discutido mais à pressa, ou deve ser discutido com menos importância. Se nós já estamos com 3 horas de reunião, se estamos a ver que não estamos a conseguir discutir um ponto que é fundamental, porque de não suspender aquela reunião e continuar passado uma semana ou 2 semanas e voltar a reunir para debater esse tema? Portanto, se é preciso mais ou menos reuniões, honestamente, vai depender de cada ordem de trabalhos de cada uma das sessões. E vai depender também da discussão que é feita. Do meu lado, posso lhe garantir que se for deputado municipal, aquilo que farei é trazer mais discussão para a Assembleia Municipal, com mais propostas, com mais pontos de ordem de trabalhos. E, portanto, eu se calhar serei um dos potenciadores da necessidade de haver mais reuniões da Assembleia Municipal. Mas se assim for, que seja. Porque que não seja por falta de discussão, que são assuntos aprovados sem saber o que é que estava a aprovar, sem se ter tempo para discutir e para ver o que é que vai ser votado. E, portanto, concretamente à sua pergunta, se é necessário mais reuniões, veremos de reunião para reunião, mas a mim não me causa qualquer tipo de espécie que na própria reunião, se percebermos que estamos com uma agenda muito longa e não vamos conseguir dar cumprimento a toda a agenda, passar para uma nova reunião e fazer as reuniões que forem necessárias. Agora, uma coisa lhe garanto, e que não pode acontecer, e que nunca aconteceria se eu fosse Presidente da Assembleia Municipal, que é, porque estamos com pouco tempo, vamos aprovar rapidamente os assuntos e discuti-los poucos para deixar o assunto resolvido. Isso não pode acontecer, e isso, infelizmente, é mais uma prova da diminuição da importância deste órgão e que não pode continuar a acontecer. Voltamos à questão do regimento da Assembleia Municipal. Se vier de facto a assumir este papel como espera, é para mexer, é para alterar, o que é que alteraria? É como lhe digo, o regimento, tal como os tempos e tudo mais, são dos poucos assuntos que eu acho que deve imperar a discussão e o acordo de todas as forças partidárias. Porque estamos a falar daquilo que nos rege das nossas reuniões daqui para a frente. E, portanto, deve existir uma ampla discussão sobre esse tema, sobre aquilo que deve ser o nosso regimento, sobre que questões devemos alterar para potenciar a discussão. Lá está, os tempos é algo que a mim me diz muito e que, portanto, quanto mais tempo tivermos para discutir, melhor. Não tenho problema nenhum de ficar 5, 6 horas numa reunião, isso não seria inédito e, portanto, esse não é um problema. O meu receio é que podemos vir a ter um regimento
que diminua a discussão. E é isso que eu não quero, e é isso que eu não vou permitir, e é isso pelo qual me vou bater. É um regimento que abra a discussão, que permita mais discussão e também, e já agora também, que é importante dizê-lo, que é, os políticos são eleitos para tomar decisões. Os políticos não têm que ser técnicos sobre todas as matérias. Os políticos têm que, com a informação que lhes é disponibilizada, tomar decisões que acham mais apropriadas para o Conselho. E aqui também eu acho que há uma falha. E há uma falha, por um lado, por culpa da Assembleia Municipal em si, que é, como tem poucos recursos, não dá a informação especializada que tem que dar aos deputados municipais, e por outro lado, os próprios deputados municipais muitas vezes não querem saber da informação e votam quase de cabeça e segundo aquela que é a diretriz partidária. Eu aí não concordo. E o próprio regimento poderá ajudar também a resolver algumas dessas questões. Portanto, respondendo à sua pergunta, consenso na discussão do regimento seria muito importante, sendo certo que da minha parte e da parte da coligação, tudo faremos para aumentar a discussão e elevar o debate político na Assembleia Municipal. Esse elevar de debate e discussão passaria, por exemplo, também por permitir, ao contrário daquilo que acontece agora, que em certos momentos das intervenções, por exemplo, o Presidente de Câmara não pode intervir nessa discussão, por exemplo, alargar essa participação? Eu honestamente não consigo ver a justificação para o facto de todos os membros que estão presentes na Assembleia Municipal não poderem intervir em qualquer dos momentos. Porque, óbvio, de forma organizada, mas incluindo vereadores, por exemplo? Incluindo vereadores, porque não, se for o vereador que esteja com uma pasta específica que está a ser discutida, se é ele que é a pessoa responsável, que tem essa responsabilidade, porque ter que ser a senhora Presidente da Câmara a ter que pedir informações ao vereador para lhe poder dizer se ele está lá sentado ao lado dela, à frente dos deputados municipais e que pode dar todas as indicações. Honestamente, isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. Essa questão dos egos partidários e das hierarquias pouco importa na discussão da Assembleia Municipal. Aquilo que importa é se um deputado municipal coloca uma questão, tem uma dúvida ou há um tema premente que tem que ser discutido, a pessoa que tem mais informações é quem tem que responder. Porque não pode haver a resposta que foi o senhor vereador que tem essa pasta, mas eu até lhe posso dizer isto, mas tudo o resto que a senhora Presidente não tem que saber, por exemplo, sobre um determinado tema, não é dito e acaba por passar ao lado. E quase que não pode acontecer isso funcionar como desculpa para dar menos informações aos deputados municipais ou para dar uma resposta menos informada sobre um determinado tema. Portanto, respondendo à sua questão, quanto mais liberdade pudermos dar para que haja um debate elevado e discussão de ideias e de propostas, melhor. Estamos a aproximar do final desta nossa conversa. Que sentimento tem neste momento por aquilo que vai sendo a percepção que faz daquilo que vai vendo e ouvindo? Pode ser, de facto, este momento eleitoral para a coligação? Eu posso lhe dizer que sinto muito mais motivado a cada dia que passa. Não só porque a verdade é que vim para a política por causa de Tomar. Foi o bichinho da política que nasceu quando eu era presidente da Associação de Estudantes, aqui do Liceu, e depois a vontade de poder trabalhar pela minha cidade que me trouxe para a política. Fiz agora uma incursão nacional, mas aquilo que me dá gozo, efetivamente, é esta questão da política local, a política do meu concelho. E não tinha tido a oportunidade ainda de ser cabeça de lista numa lista à Assembleia Municipal, numas eleições autárquicas. E aquilo que tenho sentido é uma grande mobilização. Tem sido um privilégio poder ver pessoas que eu nem sabia que estariam interessadas em apoiar uma coligação à Câmara Municipal e à Assembleia, a virem tem comigo a dar força, a dizer que estou contigo. Ouvi a tua intervenção no outro dia, li o teu artigo no jornal, ouvi a tua intervenção na rádio, ouvi a crónica do dia, acho que tens toda a razão, estou contigo, a verdade é que isto tem que mudar. Portanto, aquilo que eu sinto é que se durante alguns anos o facto de não existir oposição ou o facto de Tomar ser quase um carneirismo em que toda a gente seguia a voz do líder, esgotou. E neste momento os tomarenses querem uma alternativa, querem mudar de rumo. Já perceberam que já demos uma oportunidade. Demos uma oportunidade aos outros, demos uma oportunidade a estes e o rumo do Conselho não alterou. Quando dizemos que estamos no caminho certo e vemos os dados da natalidade e das pessoas que saíram do nosso Conselho, não podemos estar no caminho certo. Isso é tudo menos no caminho certo ao nosso Conselho. E, portanto, aquilo que eu tenho sentido é que, efetivamente, foram 8 anos sem oposição, pelo menos 8 anos sem oposição, e que 8 anos sem oposição transformaram alguns dos órgãos, como o caso da Assembleia Municipal, num órgão menor, um órgão completamente diminuto, sem qualquer tipo de poder e de credibilidade,
quando este órgão é dos órgãos mais importantes do nosso Conselho, não só pela sua vertente fiscalizadora do próprio município, mas como incubador de ideias, de propostas, de medidas para o nosso Conselho. E, portanto, aquilo que tenho prometido às pessoas, acima de tudo trabalho, mas também a liderança, a competência, a inovação e mais uma vez, o trabalho, porque acho que Tomar precisa que as pessoas metam as mãos na massa, que procurem, que vão lá fora buscar as melhores ideias e tragam para tomar, que procurem implementar, que façam um trabalho de reconhecimento do melhor que se faz no país e lá fora e possam trazer para Tomar, abrir os horizontes de Tomar. É como lhe digo, vou-lhe dar um exemplo muito concreto, a Feira do Emprego e do Empreendedorismo, uma ideia muito simples, muito pequena, foi uma ideia que a Juventude Popular teve no Conselho Municipal da Juventude, no mandato ainda do PSD. Fizemos essa ideia e só foi implementada passado 4 anos. Agora já vai na 6ª ou 7ª edição e é um sucesso, ainda com algumas coisas que podem ser melhoradas, mas a verdade é que saiu de uma proposta de um grupo de jovens que demorou 4 anos a ver a luz do dia. A incubadora da empresa está há 10 anos como proposta da Juventude Popular e, portanto, eu pergunto-lhe, se nós tivéssemos há 10 anos atrás, quem está à frente dos destinos da Câmara tivesse implementado essa proposta, o que é que seria hoje a incubadora de empresas de Tomar? Já tínhamos aí dezenas de empresas, já não estavam na incubadora, já estavam no mercado de trabalho, já tinham trazido pessoas para vir investir em Tomar e, portanto, é a falta de iniciativa, é esta dificuldade de concretizar ideias. Talvez às vezes a imaginação. Às vezes eu sinto que aqui em Tomar algumas pessoas vivem numa bolha fechada e que têm medo de sair dessa bolha e de procurar coisas novas. Toda a gente sabe, e isso é conversa de café, muitas vezes Tomar é um sítio que é difícil para investir. Criou-se a ideia nas pessoas que Tomar, para investir em Tomar, tem que ser alguém, tem que ser especial, tem que cumprir com os requisitos, tem que ser uma coisa a séria. Quando a minha opinião era ao contrário. Eu sempre disse isto e digo isto há muitos anos. Eu sou Presidente da Câmara, estendia uma passadeira vermelha daqui até à entrada do Conselho, sempre que alguém quisesse investir em Tomar. E não pararia um único segundo até que aquela pessoa tivesse uma empresa a empregar pessoas, a trazer riqueza para Tomar. Só que a mentalidade que há a Tomar é totalmente oposta. É muito mais criar dependências do Estado, dificultar aquela que é a entrada de empresas em Tomar, a menos que seja em meses de autárquicas. Se for 6 meses antes das autárquicas, é uma maravilha, tudo corre bem. Mas tirando esse tempo, que é a maioria, isso não acontece. Portanto, aquilo que eu tenho sentido das pessoas é uma aprovação daquilo que eu digo. É uma aprovação das minhas preocupações, é uma aprovação das minhas ambições para Tomar. Qualquer tomarense reconhece que o Conselho de Tomar tem recursos inimagináveis, desde naturais. Temos a melhor albufeira da Europa para a prática de esportes náuticos. Temos o castelo, mas os turistas vêm ao castelo, não passam pela cidade. Temos a quantidade de museus, de património histórico e patrimonial em Tomar. A falta de museus que temos no nosso Conselho. Temos um espólio de brinquedos à espera de ser utilizado. Vá a Ponte de Lima, veja o que é que aconteceu com um espólio idêntico e o que é que a Câmara Municipal de Ponte de Lima fez com a criação do museu. E, portanto, chegou o momento de Tomar ter não só uma alternativa, mas no que toca à Assembleia Municipal, chegou a altura de Tomar ter a Assembleia Municipal que merece. E a verdade, e aquilo que posso garantir aos tomarenses, é que Tomar pode ser muito mais do que eles imaginam. Haja vontade de querer responder, e eu, da minha parte, eu quero mesmo responder. Muito bem, muito obrigado. Fechamos então com esta nota, esta conversa com Francisco Tavares, o candidato do CDS MPT-PPM à Assembleia Municipal de Tomar. Francisco, muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Ficávamos então por aqui, é tudo. Fique bem, fique com a ERTE.